Bom, pessoal, continuando. Agora o conceito de Lewis. É outro conceito moderno de ácido e base. Olha só. No caso desse conceito de Lewis, é o seguinte, ele é mais abrangente ainda porque ele não precisa do H+, nem do H-, também não precisa de água. Então, o conceito de Lewis, ele abrange praticamente todas as substâncias, tá? Por quê? Porque ele toma como base a quantidade de elétrons, tá? A capacidade de uma espécie química de receber ou de doar pares de elétrons. Como todas as substâncias possuem elétrons, né? Todos os átomos, todos os elementos possuem elétrons, aqueles, né, que vão receber elétrons, para Lewis, são ácidos. Aquelas substâncias, aquelas espécies capazes de receber elétrons, são ácidos. E bases são aquelas substâncias capazes de doar elétrons, que tem elétrons sobrando, né? Aqueles pares de elétrons que, por exemplo, não fizeram ligações. Então, se a substância tem esses elétrons lá sobrando, vamos dizer assim, disponíveis, né? Que podem ser doados, aí é caracterizado como uma base de Lewis. Então, olha só a definição dele. Lewis definiu ácido, né? Toda substância, toda espécie química capaz de receber pares de elétrons. Quais são as substâncias químicas capazes de receber pares de elétrons? São aquelas em que todos os elétrons fizeram ligação, né? Principalmente do átomo central. Aquelas espécies que o átomo central, todos os elétrons já fizeram ligação, então não tem par de elétrons disponíveis. Ou então espécies positivas, né? Espécies com cargas positivas são aquelas que atraem os elétrons. E base, toda espécie química capaz de doar par de elétrons. O que é uma espécie química capaz de doar par de elétrons? São aquelas espécies em que nem todos os elétrons do átomo central fizeram ligação, ou então espécies de carga negativa. Espécies de carga negativa, elas não querem elétrons. Na verdade, elas querem doar esses elétrons, elas querem perder esses elétrons. Então, olha só, essa definição de Lewis abrange como espécie química todos os íons, sejam cátions, que são bons receptores de elétrons. Então, quer dizer, os cátions serão ácidos, né, de Lewis. Ácido é toda substância, né, toda espécie que recebe. Quem recebe? Os cátions. Os cátions têm carga positiva, eles que querem receber elétrons. Ou os ânions. Os ânions são bons doadores de elétrons. Como eles são bons doadores de elétrons, os ânions, aqueles que têm carga negativa, serão as bases de Lewis. Então, olha só alguns exemplos. Cu+2 com 6F-, formando esse complexo aqui, o CuF6 de carga 4-. O Cu+2 ele é positivo. Então, é uma espécie que quer receber elétrons. Quem quer receber elétrons é ácido. O F- é uma espécie de carga negativa. Negativo quer perder elétrons, então é uma base. Olha só nesse caso aqui, ó. Co+2, o cobalto mais 2, positivo quer receber elétrons. Quem recebe elétrons é ácido. No caso aqui do CO, no monóxido de carbono, nem todos os elétrons do oxigênio fizeram ligações. O oxigênio possui elétrons não ligantes. Então são elétrons disponíveis para doar. Se o CO possui então elétrons disponíveis para doar, é uma base, de acordo com Lewis. No caso do BF3 e do NH3, mesma coisa. Por que o BF3 é um ácido de Lewis? Porque o boro, que é o átomo, você tem que olhar o átomo central. Todos os elétrons do boro fizeram ligações. O boro só tem 3 elétrons na camada de valência. Se ele se ligou com 3 flúor, quer dizer que cada um deles fez uma ligação, não tem mais elétrons disponíveis. Se não tem mais elétrons disponíveis, ele quer receber elétrons. Então, ele é um ácido de Lewis. Agora, o NH3 está até representado os elétrons disponíveis aqui. Ó. O nitrogênio possui um par de elétrons que não fazem ligações, um par de elétrons livres. Então, se ele tem esse par de elétrons que não fez ligação, eles estão disponíveis para doar, portanto, quem doa é uma base. Então, envolve todas as espécies químicas, né? Essa teoria aí de Lewis. Então, ela é muito mais abrangente. Porém, é pouco utilizada, tá ok, gente? Desde o primeiro ano, a gente só estuda
arrênios, né? Teorias de arrênios, ácido e base. Por quê? Porque nas outras espécies, nas outras substâncias, a gente tem outras classificações, que são os óxidos, que são os sais, que são hidretos também, né? Que a gente estuda muito pouco, mas eles existem. Então, para Lewis, tudo é ou ácido ou base. Mas a gente estuda só arrênios para a gente ter uma classificação maior, né? Nem tudo é ácido e base. Nós temos ácido, base, sal, né? Óxido e hidreto. Então são teorias que existem, tá? Pouco importantes, tanto essa de Bronson e Lowry quanto essa de Lewis são pouco importantes, mas elas existem. A importante mesmo é a que nós estudamos aí desde o primeiro ano, que é a do arrênios, ok? O H+, e o OH-. Aqui nós temos os indicadores ácido-base, vocês vão dar uma lida neles depois. O que são indicadores ácido-base? São substâncias que indicam, né, através de mudança de cor, se um meio é ácido ou básico, tá ok? Aí cada indicador diferente terá uma cor diferente em meio ácido ou em meio básico. Olha lá o alaranjado de metila. A viragem dele é de 3,1 a 4,6, ou seja, em pH menor que 3,1 é vermelho. Em pH acima de 4,6, amarelo alaranjado. Tá vendo? O que a gente utiliza muito é esse aqui, né? Papel de tornassol e a fenolftaleína. Olha lá o papel de tornassol. Em pH ácido, de 4,5 a 8,3, não, aqui é a fase de viragem. Em pH menor que 4,5, ele é vermelho. Em pH acima de 8,3, é azul. Nos pHs intermediários aqui, começa a misturar essas duas cores. O vermelho com o azul eles começam a misturar, então dá meio que um amarronzado, tá? Como começa, né, a faixa de viragem, chamar de faixa de viragem isso. E a fenolftaleína a gente utiliza demais também. Em meio ácido ela é incolor, em meio básico ela é vermelha, tá ok? Aqui nós temos um indicativo, né, do pH de algumas substâncias aí, do nosso dia a dia. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Lembrando que quanto menor for o pH mais ácido, quanto maior for o pH mais básico, né? Cada número de pH aqui que aumenta ou diminui significa 10 vezes mais, tá? Então, por exemplo, se o vinagre tem pH 3 e o suco de limão tem pH 2, isso significa que o suco de limão é 10 vezes mais ácido que o vinagre. Se a bateria tem pH 1, significa que ela é 100 vezes mais ácida que o vinagre, tá? No caso das bases aqui é a mesma coisa. Cada uma unidade de pH que aumenta significa 10 vezes mais básico. Cada uma unidade de pH que diminui, 10 vezes menos básico, tá ok? É sempre 10 vezes mais. E aqui depois nós temos as atividades até o final do capítulo que vocês estarão fazendo pra gente, beleza?